Glória a Deus, aleluias. Fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra aqui em Isaías capítulo 1, versículo 2, que fala assim, um pequeno versículo, mas o Senhor vai falar no meu e no teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Ouvi, ó céus, e dai ouvido, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filho, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Aleluia. O Senhor está falando comigo e com você nesta manhã. Que nós, aleluia, aleluia, viemos nesta manhã, dai ouvido o que o Senhor está falando comigo e com você nesta manhã. Aleluia. Ouvi os céus e o Senhor está falando. Ouve, meus filhos, os céus e dai ouvido. Aleluia. Ó terra, dai ouvido, meus filhos, esta palavra. Ó terra, ó filhos meus, dai ouvido a minha palavra nesta manhã. De cantarebianai, de face cantarebia. Porque o Senhor tem falado, o Senhor está falando conosco nesta manhã. O Senhor está sempre falando, aleluia, com cada um de nós nesta manhã. O Senhor está sempre, aleluia, nos alertando nesta manhã. O Senhor está sempre, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor sempre tem uma palavra para mim, para você nesta manhã. E o Senhor está falando, ouve, ó terra, dai ouvido o que eu estou falando contigo nesta manhã, ó terra, aleluia, glória a Deus, palavra forte, Jesus, palavra, aleluia, se todos dessem ouvido a esta palavra, todos rendiam aos teus pés nesta manhã, de cantarebianai, de face cantarebia, porque muitos não estão dando ouvido à tua voz nesta manhã, de cantarebianai, de face cantarebe. Se todos dessem ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor falando nesta manhã, aleluia, o mundo não estava perdido. O mundo não estava desse jeito que está indo, cada dia indo à ruína, cada dia acontece uma coisa ruim. Nós estaria hoje se alegrando no Senhor, aleluia. Mas muitas coisas estão acontecendo porque nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Muitas coisas, aleluia, aleluia, estão, aleluia, acontecendo ao nosso derredor porque nós não damos ouvido à voz do Senhor nesta manhã. Quando nós abrimos nosso coração para dar ouvido à palavra do Senhor, aleluia, nós vemos coisas bonitas, coisas lindas, coisas maravilhosas acontecendo ao nosso derredor. Mas quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós só vimos destruição, nós só vimos derrotas, provas, lutas, desespero, choro, ranger de dente, morte, aleluia, fome, peste, muitas coisas acontecendo porque não estão dando ouvido à voz do Senhor nesta manhã. E o Senhor está falando, dai ouvido, ó terra, nesta manhã, o que eu estou falando contigo nesse dia. De cantarebianai, de face cantarebia. O Senhor fala conosco todos os dias. É nós que tampamos nossos ouvidos para não ouvir
o que o Senhor está falando nesta manhã conosco. Mas quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, nós fazemos as coisas certas. Nós andamos em caminho certo, caminhamos em caminho reto, mas quando nós não damos ouvido, as coisas estão acontecendo aí, ó. As coisas estão acontecendo aí, ó, dia a dia, hora por hora. Porque não dá ouvido à voz do Senhor nesta manhã. Porque não está dando crédito à palavra do Senhor nesta manhã. Mas quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, damos crédito à palavra do Senhor, nós vimos as coisas acontecendo ao nosso redor. Aleluia. Tem livramento nesta manhã. Tem livramento nesta manhã. Dai ouvido a esta palavra, porque o Senhor quer ouvir de você nesta manhã. O Senhor quer ouvir de você, agradecer a Ele, falar com Ele, buscar Ele e ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia. É por isso que nesta manhã Ele está falando: ouvi, filhos meus, ouve, filhos meus. Os céus está aberto para dar ouvido àquilo que você tem me pedido. Mas dai ouvido que eu estou falando contigo nesta manhã, ó terra, porque o Senhor tem falado conosco nesta manhã. O Senhor está falando conosco nesta manhã e o Senhor tem falado conosco todos os dias. Basta nós abrir o nosso ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco nesta manhã. E ele ainda fala assim: criei filhos, o Senhor criou filhos debaixo dessa terra. Aleluia. Engrandeci, aleluia. O Senhor engrandeceu cada um de nós, aleluia. Mas eles se rebelaram contra mim. Mas esses filhos que o Senhor criou e formou e colocou debaixo dessa terra, muitos se rebelaram contra o Senhor. Muitos desviaram dos caminhos do Senhor. Muitos, aleluia, não dão ouvido a esta palavra. E o Senhor falou que Ele criou filhos, engrandeceu filhos para servir a Ele, não para se rebeliar contra Ele, não para se levantar contra Ele, não para ficar da forma que se encontra hoje. Ele criou filhos para servir Ele nesta manhã. É isso que o Senhor está falando nesta manhã. Eu criei filhos, engrandeci filhos para ouvir a minha palavra, fazer o meu ídio e me servir e fazer a minha vontade. Eu não criei filhos para ficar da forma que se encontra nesta manhã. Eu não criei filhos para ficar matando um e outro. Eu não criei filhos para se prostituir. Eu não criei filhos, aleluias, para ficar condenando um e outros. Eu não criei filhos para se rebeliar um contra o outro nesta manhã e se rebeliar contra o Deus vivo nesta manhã. Eu criei filhos para que tenham união na terra. E os filhos que eu tenho criado, engrandeci, se encontram hoje se rebeliando, matando, destruindo, se prostituindo, fazendo coisas que não agradam meus olhos debaixo dessa terra. De cantarebianai, de face cantarébia. Criei filhos para me servir, criei filhos para fazer a minha obra, criei filhos para estar na minha presença. De cantarebianai, de face cantarebia. Mas hoje se encontra filhos rebeldes, que se rebelia contra a minha palavra,
que se rebelia contra a minha vontade. Aleluia. Criei filhos para ser obediente, não para ser desobediente. Por isso que estão vivendo tempo de vício, tempo de amargura, tempo de tristeza, tempo de choro, tempo de desespero, tempo ruins debaixo dessa terra. Porque muitos não estão levando a minha palavra a sério. Muitos não estão dando ouvido à minha palavra. Muitos não estão dando crédito ao que eu estou falando nesta manhã. Muitos estão se rebelando contra a minha palavra. Muitos estão se rebelando contra o Deus vivo nesta manhã. É tempo de nós colocar na posição. É tempo de nós erguer nesta manhã e fazer a vontade, o ídolo do Senhor. É tempo de nós glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta manhã. É tempo de nós se levantar e se colocar de pé na posição que o Senhor quer. Não é tempo de nós parar, não é tempo de nós desanimar, não é tempo de nós ficar parados, é tempo de nós fazer a obra, porque o Senhor está falando nesta manhã. De cantarebianai, de face cantarebia. E muitos estão deixando a desejar. Muitos já parou, muitos já desistiu, muitos não quer nada, muitos não têm compromisso com o papai nesta manhã. Estão perecendo e vai perecer muito mais por não dar ouvido à voz do Senhor nesta manhã. Ai, te mancharebianai, te face cantarebianai. Ai de manchi cancharebianai, de hasi cantarebia. Ai de manchi cancharebianai, de ai de cantarebianai. Dai ouvido à minha voz nesta manhã, de cantarebianai, de hasi cantarebia, porque eu sou Deus que falo nesta manhã, de mancharebianai, de hasi cantarebia. E nesta manhã, estou eu alertando o meu povo debaixo dessa terra. Dai ouvido à minha voz. Dai ouvido à minha voz, porque eu falo nesta manhã. Se coloca na posição, porque eis que eu falo ainda nesta manhã com cada um de vós, neste lugar, de Cantarebianai, de face Cantarebia. Receba aí a minha palavra, receba aí o livramento, receba aí de Cantarebia o livramento que eu dou ainda para os meus filhos debaixo dessa terra nesta manhã. De Cantarebianai, de face Cantarebia. É esta palavra que eu deixo para cada um de vós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.